Galera, vocês já pararam pra pensar? Enquanto o Superman tá indo com tudo no novo DCU, novo filme já confirmado, Superman 2, Man of Tomorrow, vai voltar o Superman do David Crossman, Lex Luthor com uma armadura. Talvez eles possam se unir contra uma grande ameaça nível global, que pode ameaçar a Terra, quem sabe Brainiac, que é o Lord Zor. O Batman, por outro lado, tá, como eu posso dizer, meio tímido no DCU, mais contido. E tem se o James Gunn introduziu de jogar um novo Batman, de surgir do nada, de repente, no filme solo, pode gerar um grande problema no novo DCU, comparações inevitáveis com os outros Batmans, e até pode gerar um efeito fadiga do Batman. Ou seja, o James Gunn tá com um grave problema, fora que o filme lá, Batman The Brave, The Bold, Bravos e Destemidos, a gente só teve um anúncio dele, não sabe da situação dele, não sabe como tá o roteiro, a direção, os atores, não sabe nada desse filme. Ou seja, Batman tá com um grave problema no novo DCU. E nesse vídeo hoje vamos falar uma possível solução de como o James Gunn pode não só resolver esse problema do Batman, apresentar o Batman da melhor forma e ainda deixar o público hypado para a entrada do Batman. Então, ficou curioso? Não se inscreva. Se inscrevam no canal, ative o sininho, se inscrevam também, já está trazendo demais conteúdo aqui no canal. E vamos para a abertura. Bom, primeiramente, para evitar essa ideia de fadiga do Batman, evitar comparações inevitáveis com as outras versões do Batman e ainda deixar o público hypado, estava pensando aqui, a melhor ideia seria usar Ghostmaker, o criador de fantasmas, Michael Khan, para introduzir o Batman, servindo como ponte, introduzir o Batman, os elementos do Batman, Gotham City, o crime, combate ao crime, o vigilantismo, até vários vilões. E assim evita a repetição de usar o Batman, mas ainda assim introduz elementos do Batman. Quem é Ghostmaker? Bom, Ghostmaker, criador de fantasmas em português, ou Michael Khan para os mais íntimos, é um rival de peso do Batman, que treinou com ele ao redor do mundo, onde eles se conheceram antes do Batman assumir o manto de vigilante, na história de origem. Ele treinou com vários mestres ao redor do mundo, ensinando tudo que ele podia aprender. Aí um desses mestres ele conheceu lá Michael Khan, ele viu lá que eles tinham objetivos semelhantes e eles viraram amigos. Porém, eles tinham ideologias diferentes. Enquanto o Batman acredita que ele tem esse código de não matar, que acredita que os criminosos merecem uma segunda chance, o Ghostmaker não tem essa limitação moral que o Batman tem. É isso. Até eles encontrarem um certo... Até o Batman descobrir, o Bruce, que o Ghostmaker, criador de fantasmas, matou e estava matando um de seus mentores. Aí eles começaram... Aí eles se distanciaram, o Batman discordou dele. E depois que ele assassinou deles, o Batman e o Bruce e o Michael Khan se distanciaram. O Batman viu lá que as suas ideologias eram diferentes e rapidamente eles se desentenderam pela falta desse código moral de não matar e a falta de empatia de Michael Khan. Ou seja, mais tarde até eles tiveram um confronto na Liga dos Assassinos, o Bruce vencendo o Michael Khan. Aí depois o Batman ficou operando em Gotham, mais localizado na cidade, enquanto o Michael Khan operava de forma global. Ele ia de cidade em cidade, combatendo o crime, operava de forma secreta, nem mesmo os governos sabiam disso, e deixando um rastro de corpos por onde ele operava. Ou seja, agora como o Ghostmaker é um personagem inédito, quase desconhecido, poucas pessoas conhecem o Ghostmaker, não sabem nem quem é ele. O James Gunn tem essa fama de pegar personagens que ninguém sabe, que ninguém conhece, e transformar em personagens famosos. Começou fez isso com o Homem de Ferro, que era tipo classe B da Marvel, transformou ele tipo um Rank S, com até a morte dele, Vingadores Ultimato, com até a Marvel, tipo, ele poderia ser o âncora da Marvel, por isso que alguns filmes perderam a qualidade. Porém, agora no DCU, o James Gunn pode fazer o mesmo, ele já fez algo parecido com os Guardiões da Galáxia e está fazendo com o Pacificador.
E por que não fazer com o Ghostmaker? Ele é um personagem quase desconhecido pela maioria do povo. Ele tem mais liberdade para trabalhar o Ghostmaker do jeito que ele quiser, sem tipo pressões de pessoas, pressões de comparações inevitáveis com outras versões. Não, o Ghostmaker não tem isso, como ele é um personagem novo, inédito. O público ele pode se sentir mais à vontade para ter total liberdade criativa para apresentá-lo do jeito que ele quiser. Aquela armadura lá futurista, com as duas espadas, uma armadura bonita, vai estar passando as imagens aqui na tela. E apresentar ao público apresentar ao público, e junto com o Ghostmaker pode vir de forma sutis vários elementos relacionados ao Batman. Ou seja, Ghostmaker pode ser não tipo um novo Batman do DCU. Ghostmaker pode ser tipo, não um novo Batman do DCU, mas tipo, uma espécie de substituto temporário. Enquanto ele tá lá planejando, pensando o que fazer com o Batman, ele vai lá, trabalha o Ghostmaker em primeiro plano. Enquanto ele poderia tipo, introduzir elementos de forma sutil sobre o Batman, tipo, menções do criminosos, que ele já tem alguém pior que o Ghostmaker. O Ghostmaker encontrou numa parte do projeto no seco, até o próprio Bat-símbolo no céu, uma silhueta. O Ghostmaker chegando atrasado no crime e ele foi sendo resolvido por alguém. Tudo isso deixando pistas dos fãs que tipo, o Batman já existe naquele universo, só que a gente ainda não viu ele em ação ainda. Poderia deixar, tipo, plantar playoffs, sementes para deixar o povo hypado. Enquanto o Batman finalmente entrar no DCU, entrar com tudo. Imaginei aqui numa cena do Batman, ele entrando com tudo no DCU e o público aplaudindo. Fiquei aqui no vídeo para descobrir. Isso poderia tirar tipo o sabor Batman para o público ao introduzir elementos do Batman sem explorar o Batman e evitar a fadiga do Batman. A gente já teve 3 Batmans no DCU. E 2 Batmans ativos no cinema poderia confundir os públicos, os fãs, poderia ficar confuso. Tipo assim, tem o Batman do Robert Pattinson e tem oficialmente o Batman do DCU. Tudo bem que o Batman do Robert Pattinson é o outro universo alternativo. Ele poderia confundir com o público mais casual, ficar uma bagunça. E o novo DCU ele quer ser coeso, organizado, tem um bom planejamento, tem que evitar essa bagunça. Tudo bem que dá pra fazer, mas é melhor evitar. Melhor, como diz o ditado, melhor remediar do que prevenir. E a gente já teve em 15 anos alguns Batmans. O Batman do Nolan, Christian Bale, uma trilogia inesquecível, que marcou uma geração. A gente teve o Batman do Snyder, Ben Affleck, que ainda está na memória de muitos fãs, está recente. Aquele Batman alternativo que mata, bem parecido com Ghostmaker. E agora a gente está tendo o Batman do Robert Pattinson, do Matt Reeves, que ainda está no cinema, tem uma trilogia confirmada, a gente está indo para o segundo filme agora. Em 2027, introduzir mais um Batman agora, colocar mais um Batman no DC, poderia gerar uma confusão no público, dividir opiniões e até mesmo diminuir o impacto da chegada do Batman oficial no novo DCU. A jogada inteligente seria tipo, introduzir pistas sutis, como eu já falei aqui mais cedo, rumores dos criminosos falando que quem é o pior que o Ghostmaker. O próprio Bat-símbolo no céu, uma silhueta do Batman. Enquanto foca no Ghostmaker, implanta esse playoff que o Batman existe, para assim no futuro realmente sentir o impacto da chegada dele. Agora, nesse filme solo do Ghostmaker, quem poderia ser tipo, a vilã ideal? Os vilões do Batman foram esquecíveis. O Ra's al Ghul no primeiro filme do Christian Bale, o Coringa e os Duas Caras no segundo filme do Christian Bale, e o Bane no terceiro filme. A gente não teve um vilão solo no filme do Batman do Snyder. Tinha rumores que era para ser um Exterminador, porém o filme do Ben Affleck solo acabou sendo cancelado. E no filme do Matt Reeves a gente teve o Charada. Tá faltando um vilão de peso, um vilão que sabe mesmo lutar artes marciais, um rival à altura do Batman. Poderia ter sido o Exterminador, só que foi cancelado.
E agora, introduzindo o Ghostmaker, seria a oportunidade perfeita aqui para o público voltar a ver lutas de Capitão América contra o Soldado Invernal e o Shang-Chi nos cinemas no DCU. O Superman tem esse lado mais cósmico, de alienígena, a gente poderia ver esse lado mais pé no chão, com cenas de combate épicas, lutas bem coreografadas. Até o Jack Chan poderia ajudar nas lutas, com sua equipe de dublê. Agora, imagina só na luta do Ghostmaker contra a Lady Shiva. Aí vamos falar que é uma baita luta, o Ghostmaker tem que acertar ela com a katana, a Lady Shiva desvia, depois usa as armas do Ghostmaker contra ele, derrota de forma brutal. E porque eu acho que a Lady Shiva seria a vilã ideal para esse novo filme do Ghostmaker no DCU. Diferente dos outros inimigos que já foram usados, um vilão de artista marcial, que tem uma reputação de peso, e rivaliza com o herói no nível de arte marcial, luta, é isso no DCU. Bem que a gente teve Ra's al Ghul, um pouco isso com o Bane, mas enquanto o emissão já fez isso no Capitão América, o Soldado Invernal, o DCU ainda não fez isso, que essa poderia ser a chance perfeita. Seria a Lady Shiva casa perfeitamente para apresentar o Ghostmaker um desafio físico e psicológico de altíssimo nível à altura, fugindo só daqueles, mostrando que ele não vai só enfrentar criminosos de rua, que a jornada dele vai ser um desafio completo. O peso da Lady Shiva nesse novo filme do Ghostmaker. Porque vocês não sabem, Lady Shiva nos quadrinhos é uma das melhores lutadoras marciais de todo o mundo da DC. Muitas vezes superior ao próprio Batman, sobrepujando em combate corpo a corpo. Não é uma vilã qualquer, é ícone das artes marciais, uma reputação que é justa até os heróis, até os maiores heróis. Eu vou colocá-la no primeiro filme, vai mostrar que a jornada no Ghostmaker não é fácil. Ele vai enfrentar grandes ameaças, não ficar enfrentando apenas criminosos de rua. E Ghostmaker é um personagem que se define pela perfeição, disciplina e ego de eu sou melhor que o Batman. Eu sou melhor que o Batman, tenho métodos mais eficazes que o Batman. Aí vem Lady Shiva e derrota num confronto brutal, mostrando que ele ainda tem muito a aprender. E, teoricamente ela funciona como tipo um espelho reverso do Ghostmaker, mas enquanto ambos são treinados no fogo nas artes marciais, eles têm ideologias diferentes. Casa perfeitamente com esse filme projeto solo do Ghostmaker. E a introdução dela não traz só uma vilã de peso, altura, rival com o Ghostmaker, que mostra que ainda tem muito a aprender, como também expande o universo da DC. Poderia ter conexões indiretas com a Liga dos Assassinos, Ra's al Ghul. Também poderia ter a introdução da sua filha, Cassandra Cain no DCU. Quem sabe também com a introdução da filha dela. Poderia também ter os Renegados, uma equipe do Batman focada em combater o crime. Ou seja, Shiva não é uma vilã poderosa que desafia o Ghostmaker fisicamente, psicologicamente, mas poderia ser um elo narrativo que conecta o Ghostmaker e os elementos do Batman ao futuro do DCU com a introdução da Liga dos Assassinos e a própria filha dela, Cassandra Cain. Agora vamos para escolhas de atores. A gente tem o Ghostmaker, tem que ser um personagem que transmite ego, disciplina, frieza. Ego, disciplina, frieza e arrogância. Uma escolha ideal aqui que eu tava pensando seria Liu Stan, do filme lá de Mortal Kombat. Por que Liu Stan? Ele transmite ego, disciplina, frieza de forma ideal. Ele já mostrou que tem talento para lutas e artes marciais no filme lá de Mortal Kombat. E visualmente se encaixa na estética do Ghostmaker, atlético, imponente, com aquele lá calculista. Já tem experiências em filmes de ação, é carismático e sabe integrar esse lado mais sombrio e estratégico para fazer o personagem Ghostmaker. E combinaria bem com o papel daqueles frieza, arrogância. Poderia mostrar ele lá, sendo o Ghostmaker. E agora, para Lady Shiva, minha escolha poderia ser Maggie Q. Eu tenho que ser a Lady Shiva, precisa ser uma atriz que passa respeito imediato. O público tem que olhar para ela e temer ela sem ela ficar precisando, gritando, ter aquela aura de imponência. E Maggie Q, ela poderia fazer isso. Ela já fez alguns projetos como Nikita, Divergente e Designar de Survival.
ela já provou que consegue ser letal e carismática, tem experiências em cenas de lutas realistas e sabe entregar a intensidade do drama. E além disso, ela poderia passar aquela aura de alguém que não precisa gritar para ser temido e representa um desafio à altura do Ghostmaker. Então, para a escolha de atores, Levi Stallone como Ghostmaker e Maggie Kay como Lady Shiva. Agora, já com um Ghostmaker consolidado, elementos sutis do Batman, agora qual seria o momento ideal para introduzir o Batman no novo DCU? Bom, o momento ideal seria depois que a gente introduzir elementos de forma sutil do Batman e dizer que ele existe mesmo sem mostrá-lo diretamente. Imagina algo como uma adaptação de World Finest, tipo uma ameaça que ameaça tanto a cidade de Gotham como Metrópolis e faz o Superman sair de Metrópolis para investigar o que está acontecendo. Aí ele se une aí ele tem vai até Gotham e tem um confronto inicial com o Ghostmaker. Ele vê lá a arrogância, disciplina e ego dele. Eles têm uma trocação e tem um combate inicial. Claro que o Ghostmaker não tem chance, mas o Superman vê o desafio que ele apresenta em combater o crime. E eles depois poderiam se unir para lidar com uma ameaça em comum. Poderia ser a Liga dos Assassinos ou a Corte da Coruja. Imagina, a Corte da Coruja comandada por Lex Luthor, o que vai fazer os dois se unirem. Aí, continuando a história, eles poderiam lá investigar, procurar pistas, até chegar tipo, no clímax do filme, onde eles estão no galpão, estão cercados de capangas, de assassinos, ou da Corte da Coruja, ou da Liga dos Assassinos. Eles estão cercados. Aí quando tudo parece perdido, aí a luz apaga. Aí os criminosos começam a ser derrotados um por um. Tem uns até gritando, só correndo de medo. Aí toca São Fernando, ei. São Fernando, ei. Vai tocando São Fernando meio baixinho até aumentar. E a gente vê só uma silhueta derrotando os criminosos. Aí quando o último deles está fugindo, a gente vê finalmente Batman. Aí o público iria na loucura e finalmente Batman, depois de anos de playoffs, plantando sementes, a gente poderia ver Batman finalmente aí no DCU com tudo, consolidando sua existência e com uma entrada dramática, derrotando vários criminosos no escuro, tocando o som do rei. Aí o público ia à loucura, nossa. E a loucura, veria esse novo Batman, um Batman oficial, poderia passar aquela aura lá do Batman, estrategista nato, preparado, e poderia rivalizar com os três. Enquanto o Superman é idealista, o Ghostmaker é arrogante possível, o Batman é um estrategista calculista. Poderia, tipo assim, rivalizar com os três, ter essa dinâmica deles três. No Homem veio, muita gente gostou do filme, foi um baita filme. Os pontos altos sendo a dinâmica dos três Homens-Aranha. Se o DC tiver com calma, ter planejamento a longo prazo, não tiver pressa para apresentar seus personagens, essa introdução perfeita em World Finest pode consolidar de vez o Batman DC, o Batman oficial da DC. E ainda depois de World Finest, dessa entrada triunfal do Batman, quem sabe abrir sementes para Batman Incorporation. O Batman abrir uma fábrica de Batman para combater o crime em escala global, em vários países, o Ghostmaker liderando. A gente já viu no Justice League, a Liga da Justiça, os Vingadores, o Esquadrão Suicida, mas nunca vi uma equipe de vigilantes nível Batman. E com a introdução do Batman e do Ghostmaker, a gente poderia ter essa introdução do Batman Incorporation no DCU. Seria épico. E agora falando sobre a aceitação do público, se a gente tiver todo esse tempo, anos de preparação, playoffs, e quando o Batman finalmente vai entrar, ter essa entrada lá que eu falei, ele derrotando vários capangas na escuridão, e quando a aplicação Fernando Way, o nível de aceitação do público poderia ser de 70% a 80%.
que ia gostar, adorar, ia vibrar no cinema quando foi o Capitão América levantando o martelo do Thor. E um comparar dizendo que o James Gunn tá guardando o Batman, desenvolvendo o Batman como foi o Thanos. Aí quando o Batman finalmente chegar e o público, nossa, ele é o Batman, o Batman. Depois de anos de playoff e desenvolvimento, a gente é recompensado com a entrada triunfal. E ainda poderia botar na cena pós-créditos Batman DCU e o Returns após Matt Reeves Trilogy. Ou seja, o Batman DCU vai retornar após a trilogia do Matt Reeves. Enquanto o Batman está sendo do DCU está sendo desenvolvido out of screen, ele está sendo desenvolvido out of screen, meio que fora de tela, pelos bastidores. O Batman do Matt Reeves pode ser ter o seu desenvolvimento, até ter o seu fechamento na trilogia dele. Aí o Batman do DCU realmente vinha chegava de peso, no momento que a gente já passou pelo Batman do Matt Reeves. Ou seja, depois a gente abre espaço para depois de World Finds, a gente tem toda uma trilogia do Ghostmaker, do público vendo ele como um Batman de peso, rival do Batman, aquele vigilante realmente que tem uma ideologia diferente do Batman e que não se importa em matar seus criminosos. E a gente poderia ter esse contraste do Batman contra o Ghostmaker. Ou seja, a fadiga do Batman tá aí, o James Gunn precisa correr e evitar essa fadiga do Batman, evitar diluir o peso do Batman oficial no DCU. E a estratégia perfeita seria introduzir o Ghostmaker como Batman oficial do DCU, servindo como ponte e ainda introduzindo elementos sutis para a introdução do Batman oficial no grande momento que poderia ser o World Finals, uma ameaça que liga o Ghostmaker, Gotham, a Metrópolis, o Superman, e ainda introduzindo um momento chave, aquela cena do Galpão no escuro, tocando São Fernando Way. Ou seja, o DCU tá vindo com tudo aqui, o James Gunn precisa evitar o erro que foi o antigo DCEU do Snyder, que estava correndo contra o tempo, tinha pressa em apresentar seus personagens. O DCU James Gunn tem que ir com calma, sem medo de dar pressa, e dando o tempo necessário para desenvolver seus personagens da melhor forma possível e aí apresentar rivais de peso do Batman. Então é isso, se gostou aqui do vídeo, não se esqueça de dar um joinha, fique aqui por dentro do canal nos próximos vídeos. E não se esqueça, em breve eu vou estar trazendo aqui um vídeo de como curar a fadiga dos super-heróis. Fiquem por dentro e tchau!